Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo ao programa Oração da Manhã. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Estamos juntos mais uma vez, sob o olhar da Virgem Maria, nossa Mãe, a Virgem Dolorosa, nesta sexta-feira, 10 de julho, para mais um encontro de fé através do nosso programa Oração da Manhã. Continuamos nosso itinerário espiritual na companhia de São Bento, abade, do século V. Amanhã será o dia de São Bento e durante esse mês nós vamos homenagear essa figura santa, tão importante da vida da Igreja. Hoje chegamos a um dos capítulos mais longos e mais profundos de toda a regra, o capítulo 7, dedicado à humildade. Não é exagero afirmar que este capítulo constitui uma das páginas mais belas da espiritualidade cristã católica. O tema da nossa meditação hoje é a humildade, fundamento de toda fortaleza cristã, porque isso tem o fundamento nele, no Cristo crucificado. Quando o mundo fala de grandeza, normalmente pensa em poder. Quando fala de sucesso, pensa em riqueza acumulada. Quando fala em felicidade, pensa em possuir. Cristo, porém, percorreu um caminho completamente diferente. E São Bento compreendeu isso profundamente. Por isso dedica um capítulo inteiro para mostrar que ninguém alcança a santidade sem antes passar pela escola da humildade. Logo no início do capítulo 7 da regra, ele escreve: a Sagrada Escritura nos diz: todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. São Bento não inventa uma doutrina nova, ele apenas contempla Cristo. Toda a vida de Jesus foi uma descida. Cristo desceu do céu, é a humilhação de Deus. Desceu até Belém, desceu até a vida escondida de Nazaré, desceu até a cruz. É exatamente por isso que o Pai o exaltou acima de todas as criaturas. É esta lógica do Evangelho que São Bento deseja ensinar para os seus monges e para a Igreja. A humildade não consiste em desprezar os próprios dons. Também não significa pensar mal de si mesmo. A verdadeira humildade consiste em reconhecer que tudo que somos e possuímos é dom de Deus e não mérito nosso. Quem compreende isso torna-se profundamente livre. É o que nós queremos e desejamos ser, livres. Por isso que os cristãos não toleram a ditadura, não toleram essas práticas que nós temos em tantos lugares de subjugar as pessoas e de limitar a sua liberdade. Como aqui no Brasil nós vivemos isso. A prova é que nós temos hoje exilados políticos fora do país e temos muitas pessoas presas em razão de uma manifestação, pessoas que não fizeram nada.
Quantas vezes outros segmentos da sociedade fizeram a mesma coisa e nada lhes aconteceu. Mas, em razão de uma certa ditadura que nós estamos vivendo no país, então a ditadura vai escaramuçar um lado. É o lado cristão, o lado conservador. O outro lado pode fazer o que quiser, pode pichar a porta de apartamentos de ministro do Supremo, pode quebrar coisas no Palácio do Itamaraty, em tantos outros lugares públicos, não vai ter nada, porque é o lado que o sistema se gloria. Então, quando se tira a liberdade, os cristãos logo gemem. Por que não tem, que os partidos comunistas não aceitam o cristianismo? Como na China, a Nicarágua está amordaçando a igreja, como na Venezuela agora, uma pessoa que foi levar ajudas, lá entregou para um bispo. O bispo disse, não fala nada do regime, porque se falar nós ainda podemos sofrer consequências, porque o regime da Venezuela ainda é uma ditadura. Tirou o ditador mor, mas o outro ditador similar continua à frente das Forças Armadas, massacrando e tirando a liberdade das pessoas, inclusive da igreja. É isso. Os cristãos são odiados porque os cristãos não se aprisionam. Mesmo numa cadeia, como ficou o cardeal Van Thuan, o cardeal Zen, esses grandes expoentes da nossa fé católica que militou duramente contra o fascismo, contra o comunismo, contra o nazismo, foram presos. E assim tantos outros que morreram nas prisões, nas masmorras, como os apóstolos, porque o cristão sabe que a liberdade é um dom de Deus e ninguém nesse mundo pode nos tirar a liberdade. Quem compreende isso torna-se perfeitamente livre. Eu, às vezes, faço meditações sobre os mártires, a leitura dos mártires, e fico tentando me colocar no lugar dos mártires. Como eles se sentiram no momento do martírio? Profundamente livres. Livres da vaidade, livres da necessidade de aplausos, livre da competição, livre da inveja, livre do orgulho. E São Bento continua a nos ensinar no capítulo 7º. O primeiro grau da humildade consiste em trazer continuamente diante dos olhos o temor de Deus, jamais esquecendo os seus mandamentos. Veja como é bonito isso. Um homem humilde vive na presença de Deus. No auge, não age para ser visto pelos homens. Age porque sabe que Deus o contempla. Vivemos numa sociedade marcada pela aparência. As pessoas procuram reconhecimento. Querem ser admiradas. Querem ser elogiadas. Mas a humildade ensina outro caminho. O caminho da verdade. O humilde não precisa provar continuamente o seu valor, porque sabe que sua dignidade vem de Deus. Assim, meu caríssimo ouvinte internauta que reza conosco, quantos sofrimentos desapareceriam se aprendêssemos esta lição? Grande parte das nossas angústias nascem do orgulho. Queremos ter sempre razão, queremos vencer todas as discussões, queremos ocupar o primeiro lugar. Isso nos rouba a paz. São Bento nos convida a colocar Cristo no centro. Quando Cristo cresce, o orgulho diminui. Quando o orgulho diminui, nasce a paz. E somente um coração humilde consegue amar verdadeiramente. A humildade não enfraquece a pessoa humana. Ela o torna forte, porque já não depende dos elogios, nem das críticas, nem do sucesso.
nem do fracasso. Depende somente dele, de Deus. É por isso que os santos possuem uma serenidade impressionante, porque eles conhecem a própria fraqueza, mas conheciam ainda mais a misericórdia de Deus. Quando se conversa com o santo, ele sempre diz se reconhecer a pior das pessoas, porque os santos não se exaltam, os santos estão sempre desagradando de si mesmos, querendo ser mais perfeitos. E isso os impulsiona a estar nessa intimidade profunda com Deus. Seja esse o seu e o meu caminho. Amém. O Santo Evangelho desta sexta-feira, Mateus 10, 16, 23. No Evangelho de hoje, Jesus prepara os apóstolos para as perseguições e lhes diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Depois acrescenta: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E ainda, sereis odiados por causa do meu nome. À primeira vista, estas palavras podem assustar, mas Cristo não quer produzir medo. O Senhor quer preparar discípulos santos. É exatamente isso que São Bento faz ao ensinar na sua regra a virtude da humildade. Porque a pessoa humilde não se desespera diante das perseguições, não responde ao mal com o mal, não perde a paz. Nós temos pessoas presas do 8 de janeiro que estão em paz, no sofrimento, na injustiça, porque são pessoas santas. Outros talvez não. Mas aqueles que têm santidade sabem, pode me matar o corpo, mas não pode matar a minha alma. Por isso não perde a paz, porque sabe que a sua segurança não depende da aprovação do mundo, nem da justiça fragilizada. Depende de Deus. E aqueles que impõem a escravidão, a retirada da liberdade, mais cedo ou mais tarde, são muitas pessoas que fazem isso hoje na justiça. Mais cedo ou mais tarde, vão encontrar com quem? Com a sua própria miséria, com seu farisaísmo, com a sua própria falsidade. Porque essas pessoas não dependem de Deus, elas dependem do seu orgulho e dos aplausos do mundo. Isso é passageiro, isso é temporário. Jesus conclui com uma promessa extraordinária: quem perseverar até o fim será salvo. A humildade sustenta a perseverança, e a perseverança conduz à santidade. Assim seja. Façamos em espírito nossa oração. Senhor Jesus, ensinai-nos o caminho da verdadeira humildade, inclusive para os doentes terminais, para que sejam humildes, aceitando a passagem deste mundo ao outro. Livrai-nos do orgulho que tantas vezes endurece o nosso coração. Dai-nos um espírito simples, um coração obediente, uma alma pacificada, que saibamos reconhecer os dons que recebemos sem cair na vaidade. E aceitemos, Senhor, nossas limitações sem desânimo. E procuremos sempre a vossa glória e nunca a nossa. Fortalecei todos aqueles que hoje sofrem perseguições por causa da fé, por causa da verdade e das virtudes. Sustentai os sacerdotes, os missionários, os religiosos e todos os cristãos que permanecem fiéis ao Evangelho. Que a escola espiritual de São Bento, Senhor, faça crescer em nós a humildade que conduz à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Juntos recitemos a oração poderosa de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs,
é mal que tu me ofereces. Bebes tu mesmo os teus venenos. Amém. São Bento, Pai dos monges, mestre da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós, hoje e sempre, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Dolorosa e de São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e os seus.